Você já se perguntou quanto custa para manter um carro? Tem muita gente que na hora de escolher um carro para comprar pensa só no valor do bem em si e não nos outros custos envolvidos. E pensar assim pode fazer você se dar muito mal. Nesse vídeo eu vou revelar os 5 principais custos ocultos na compra de um carro. E na minha opinião, o quinto deles é o que mais pessoas ignoram. Fala, futuro rico mortal, tudo bem com você? Você já deve ter reparado o quanto o brasileiro gosta de um carrinho, né? Primeiro dinheiro que entra já quer logo olhar um carro para comprar. E isso não é só um achismo, eu achei uma pesquisa aqui que diz o seguinte: gasto com carro é a segunda maior despesa das famílias brasileiras, perdendo apenas, sabe para quê? Para alimentação. E um estudo feito pelo Serasa diz que 31% dos entrevistados gasta mais com o veículo do que o planejado. Pra gente começar o conteúdo, já me conta aqui nos comentários, você tem ou quer ter um carro? E se sim, você sabe quanto gasta mais ou menos mensalmente para mantê-lo? Coloca aqui nos comentários que eu quero ver se você tem noção. Se você já me acompanha há algum tempo, já deve ter percebido que eu tenho sim também uma certa paixão por carros. Recentemente, quando eu comprei o meu Tourinho ali, eu fiz um vídeo mostrando aqui para vocês como foi essa decisão e também indo buscar o carro na concessionária. Portanto, você já deve imaginar que eu não vejo como um problema você ter um carro. O maior problema é a pessoa dar um passo maior do que a perna. Todo mundo acha que o custo de um carro é aquele que está lá na concessionária, que o vendedor fala com você. Mas na verdade é muito mais do que isso. Se você está pensando em ter um carro novo, precisa entender que existem vários custos ocultos nesse processo. E é sobre isso que eu vou tratar aqui nesse vídeo. Como eu sempre gosto de mostrar exemplos e analogias, vamos pegar aqui o carro mais vendido do Brasil no primeiro semestre de 2024. Sabe qual é? O Volkswagen Polo, que cá entre nós é um carrinho bem bacana. Atualmente, o modelo mais barato desse carro está saindo a partir de R$ 87.990. Para um modelo de 84 cavalos sem nada, eu acho que é muito dinheiro, né não? Não é de hoje que o preço dos carros zeros estão completamente absurdos. Muito disso por conta do próprio imposto envolvido aqui no nosso país. Mas independente disso, o objetivo desse vídeo não é avaliar o modelo do carro, qual que vale a pena ou não vale, e sim te ensinar a fazer os cálculos. Então vamos considerar esse modelo mais barato, que é o de R$ 87.990. Então aqui a gente já tem o primeiro e principal gasto, que é o valor do carro em si. Agora, nós precisamos passar por cada um dos custos que vamos ter para manter esse carro. Começando pelo primeiro deles, o IPVA. Já que a gente falou de imposto, tá aí um imposto que é completamente absurdo no nosso país. O IPVA, para quem não sabe, é o Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores. Como o próprio nome sugere, ele é um imposto para quem é dono de automóveis. Sua cobrança é anual, normalmente no início do ano, e é de responsabilidade dos estados brasileiros. Na maioria dos estados, esse valor é de 4%, podendo variar para alguns tipos de veículos híbridos e elétricos que hoje existem certas isenções. Uma curiosidade para você é que aqui no Brasil esse imposto é um percentual do valor total do carro, ou seja, carros de luxo, por exemplo, pagam muito mais do que carros populares. E você pode pensar que está completamente certo fazer isso. A grande questão é que esse imposto é utilizado teoricamente para cuidar das estradas e ruas que os carros andam. Por isso, o que faria mais sentido é como lá nos Estados Unidos, onde esse imposto é sobre o peso do automóvel e não sobre o valor total dele. Isso faz com que lá nos Estados Unidos, além do valor dos carros ser muito mais baixo, esse tipo de imposto também faz com que o custo de se manter um veículo como esse, um veículo de luxo, é muito mais baixo. Enquanto aqui no Brasil, até para um carro popular você vai pagar aí 3 mil, 4 mil, 5 mil, 10 mil reais, lá fora esse valor normalmente fica entre 50 e 100 dólares. Ai, mas como a gente não tá nos Estados Unidos, vamos voltar aqui para nossa realidade. Aqui em Minas Gerais, o meu estado, a alíquota é de 4% e tem alguns descontos que eu já vou mostrar para você. O valor desse carro Volkswagen Polo Zero sairia então, o IPVA, por R$ 3.519,60. Eles dão a opção de pagar à vista com desconto. Um desconto só de 3% para mim não faz tanto sentido, mas sairia aqui por R$ 3.414,01. Se quiséssemos dividir esse valor aqui em Minas Gerais, seriam 3 parcelas de R$ 1.173,20. Além do mais, todos os anos tem ainda a taxa de licenciamento anual, que, graças a Deus, já é um valor um pouquinho mais baixo. Aqui em Minas Gerais, esse valor seria de R$ 39,36. Mas aí, nós vamos então para o terceiro custo oculto, o seguro. E aí vem aquela discussão, será que vale a pena pagar seguro? Antes disso, eu preciso te dizer que existe o seguro obrigatório e existe o seguro que você realmente vai fazer no seu carro. Pois é,
aqui no nosso país nós temos a cobrança também de um seguro obrigatório. Você é obrigado a pagar para o governo sobre um seguro que provavelmente não vai te cobrir em nada. Essa taxa se chama DPVAT e é um seguro que havia sido extinguido, mas que tudo indica que vai voltar a ser cobrado em 2025. Tá certo que não é um valor próprios políticos, mas é importante você saber que existe essa taxa também, provavelmente. Agora, sobre valer a pena ou não fazer um seguro para o seu carro. Seja para um seguro de carro, de vida, de casa ou qualquer outro tipo de seguro, a gente precisa entender o seguinte. É verdade que se a gente fosse considerar uma decisão completamente racional e financeira, um seguro não valeria a pena para aquela pessoa que o contrata. Porque se ele fosse valer a pena para quem contrata, ele não valeria a pena para a seguradora, que nós sabemos que são empresas altamente lucrativas. Na Bolsa de Valores nós temos várias empresas desse segmento que são altamente lucrativas e nós mesmos aqui na Simpla Invest gostamos muito de investir nessas empresas. Se você quer conferir quais são as nossas preferidas, é só entrar no aplicativo do Simpla Club, que eu vou deixar o link aqui em cima e também na descrição. Agora, não valer a pena estatisticamente falando, não significa que você não deveria ter. Isso porque existe um valor subjetivo da sua paz, da sua tranquilidade. E num trânsito tão violento como o brasileiro, você ter a tranquilidade que caso o seu carro seja roubado ou caso alguém bata no seu carro, estrague o seu carro, qualquer coisa que aconteça, você receberia um valor equivalente a ele. Da mesma forma, você pode estar lá no trânsito infernal da sua cidade, principalmente as cidades grandes aí, passa um motoboy, mete o pé no seu retrovisor. Às vezes, com uma pequena taxa que você pagaria ali R$50 ou R$100 a mais no ano, você já estaria coberto para esse tipo de proteção. Então sim, eu tenho seguro nos meus carros e recomendo que você tenha também. Porém, muito cuidado. Escolha os seguros mais baratos, aqueles que vão ter proteções básicas, principalmente proteção contra perda total, roubo, acidente com terceiros e esses mais básicos aí de retrovisor, vidro, lanterna, eu acho que pode fazer sentido também. É difícil eu estimar para você qual vai ser o custo do seu seguro, porque isso varia muito de pessoa para pessoa. Vai variar de acordo com o local que você deixa o seu carro, com o modelo do seu carro, com a sua idade, você sendo homem, sendo mulher, resta você fazer uma boa pesquisa com um bom corretor de seguros. Mas no geral, eu posso te adiantar que o custo de um seguro vai variar entre 2 a 5% do valor do carro normalmente. Aqui no site da Porto Seguro, que é uma das maiores seguradoras do país, isso não é um merchan, é só porque é uma das principais mesmo, nós encontramos para esse carro do nosso exemplo valores aproximados de R$ 1.864 até R$ 2.558. Ou seja, tá dentro da nossa faixa aí de mais ou menos 2 a 3% do valor do automóvel. Dito isso, podemos partir para o outro gasto principal, que é o gasto da gasolina. Não dá para ignorar isso, né? No caso do Polo que a gente está avaliando, o tanque desse carro é de 52 litros. Aqui em Minas Gerais, em outubro de 2024, enquanto eu estou gravando esse vídeo, o preço médio da gasolina comum está de R$ 6,13 e a aditivada R$ 6,33. Então, só para encher o tanque uma vez, deixa eu fazer os cálculos aqui, 52 vezes 6,13, R$ 318,76. 320 para a gente arredondar. É claro que saber quanto custa o tanque não vai dizer muita coisa. O cálculo correto que você deveria fazer é o quanto mais ou menos você deve rodar por mês, descobrir qual é o consumo médio daquele carro em questão que você vai comprar e aí sim você vai conseguir ter uma estimativa mais precisa sobre a sua realidade. Como esse é um gasto mensal, provavelmente vai ser um dos principais gastos ao longo do ano que você terá, principalmente se você usa muito seu carro para fazer viagens e tudo mais. Então já quero te dar uma dica aqui para você. Se você ainda está numa fase de acúmulo patrimonial, se você ainda não tem uma fartura financeira, escolha os carros mais econômicos. Deixe os carros mais potentes para uma próxima etapa da sua vida. É claro que cada caso vai ser um caso, não adianta você pegar um carrinho 1.0 fraco também se você vai ter que pegar a estrada toda semana. Por exemplo, se você rodar aí 1.000 km por mês, que é um valor muito baixo, muito comum de você rodar, mesmo que não faça muitas viagens, você já vai gastar aí nesse carro aqui praticamente uns 2 tanques. Então seria aí mais ou menos uns 600, 650 reais por mês. E agora nós partimos para o gasto mais variável, que é o gasto de manutenção. Aqui vai variar demais
demais e a gente poderia fazer um vídeo só discutindo as marcas e modelos que nós temos. A Volkswagen, dentre as marcas mais populares, é uma marca que eu pessoalmente gosto muito da qualidade, que se você pegar um carro bem novinho, bem cuidado, provavelmente você não vai ter problema. Agora, experimenta pegar uma Land Rover velha para você ver a dor de cabeça que você vai ter. Então aqui para esse vídeo eu vou usar de exemplo a própria revisão feita na concessionária. Para um carro zero, se você comprar esse Volkswagen Polo aí, você teria a opção de já pegar um pacote promocional de 3 revisões no valor de R$ 1.879. É o que eu encontrei aqui no site. Então, seria como se cada revisão custasse R$ 626,33. É preciso lembrar que quando o carro está zero, provavelmente ele vai ter menos custo de manutenção, ainda está dentro da garantia e tudo mais. Mas no final desse vídeo, eu te dou a minha opinião, se eu acho que vale a pena você comprar um carro zero ou se é melhor comprar um seminovo. Sobre manutenção, não economize com isso. Faça as manutenções do seu carro. Às vezes você vai querer economizar num gasto que vai ser menor se você fizer a manutenção em dia, mas que depois pode te dar um problemão ou até mesmo dificultar a venda desse carro. E aí você perde muito mais do que economizou. É o que eu chamo de economia burra e eu já fiz um vídeo sobre esse assunto também. Agora, de todos os gastos ocultos que você vai ter na compra de um carro, talvez esse aqui seja o mais ignorado. Eu estou falando da depreciação. A depreciação nada mais é do que a desvalorização do carro. É bem provável que você compra um bem por um valor e vai utilizando ele ao longo dos anos. Quando você for tentar vender, ele vai estar custando mais barato. Ou seja, não é possível você revender esse veículo por um valor acima do que você comprou, certo? Mais ou menos. Se fosse alguns anos atrás eu falaria isso aqui, todo mundo iria concordar. Mas depois da pandemia nós tivemos uma escassez na produção de chips principalmente, vários outros quesitos que fizeram com que sim, o preço até mesmo dos carros usados aumentasse. Então hoje é bem provável que vão ter aqui nos comentários aqueles defensores de que não, mas o carro não desvaloriza. Por quê? Eles estão considerando que os últimos anos são a realidade, sendo que eles foram a exceção. Esse ano mesmo, em 2024, as coisas já começaram a normalizar e aquele aumento de preço que nós vimos nos últimos anos já voltou a diminuir. Então agora é bem provável que daqui para frente vamos voltar à normalidade de que sim, o preço dos carros usados vai diminuindo ao longo do tempo. É o que faz mais sentido. E como vamos fazer para calcular essa desvalorização? Também é um custo que vai variar muito de modelo para modelo e de acordo com o grau de conservação do seu carro. Modelos que são melhores para revenda e que historicamente têm menos problemas mecânicos tendem a se desvalorizar menos do que aqueles que já têm alguns problemas crônicos. Na verdade, até a cor do seu carro pode fazer diferença. Se você escolhe algumas cores mais diferentes para determinados modelos, pode ser que você encontre mais dificuldade para vender, então vai ter que desvalorizá-lo também na revenda. Mas se você quer uma regra geral, eu encontrei aqui no site da Localiza a conta que eles mesmos fazem para calcular a depreciação de um veículo. Essa conta começa dividindo o valor de compra por 5, que vai ser o resultado da perda anual, ou seja, eles estão considerando que o carro vai desvalorizar 20% por ano. E se quiser calcular mais ou menos a depreciação mensal, seria só você dividir esse valor por 12. Fazendo uma continha rápida aqui, no caso do nosso Polo, o valor original é de R$ 87.990. Dividindo ele por 5, que seria a vida útil desse carro, teoricamente, por esse cálculo aqui, ficaria em R$ 17.598 o custo da depreciação anual. Mensalmente, então, dividindo esse valor por 12, daria R$ 1.466,50. Você pode se assustar com esse valor, e é claro que o seu carro ele não vai provavelmente valer R$ 0 depois de 5 anos de uso. Porém, ao fazer esse tipo de cálculo, é melhor você errar para mais do que para menos. Se você está achando que esse valor é muito alto e você não pode gastar R$ 1.500 por mês com essa depreciação, talvez não seja a hora de você ter esse carro ainda. Na realidade, o que acontece é que a maioria dos carros vai sim se desvalorizar entre 10 a 20% do seu valor anualmente. Porém, de acordo com o valor que ele estava custando no início do ano. Quando o carro acaba de sair da concessionária, provavelmente é quando ele vai ter o maior percentual de desvalorização. Porque pensa o seguinte, se você compra um carro de R$100 mil, mesmo que não tenha andado nada com ele, tá lá, andou 1.000 quilômetros só em um único mês, você vai tentar revender ele, o comprador vai pensar o seguinte, por que eu vou comprar esse carro pagando R$5 mil que seja a menos,
se eu poderia comprar um carro zero, da cor que eu quiser, ali na concessionária, com tudo bonitinho, tendo certeza que o carro está perfeito. Por isso, só de sair da concessionária, você pode desvalorizar aí pelo menos 10 ou 15%. Depois, é provável que essa desvalorização vai sendo aí de cerca de 1% ao mês ao longo dos próximos meses. Lembrando que isso aqui é só uma média. A minha sugestão é que você avalie o histórico da tabela FIPE do modelo de carro que você quer comprar. Com esse histórico, você consegue ter uma noção de quanto ele está desvalorizando nos últimos meses. Outra dica boa para você não pegar um carro que vai desvalorizar muito é você analisar quantas opções tem de revenda daquele mesmo modelo. Você entra lá e consegue descobrir qual é o preço médio que a galera tá pedindo por modelos parecidos com o seu. Quanto mais fácil for a revenda do seu carro, menor deve ser a sua desvalorização. Por isso que esse carro do nosso exemplo provavelmente é sim um carro bom de revenda. Ele foi o carro mais vendido desse ano. A não ser que surja um problema crônico dele, que eu acho muito difícil se tratando de uma montadora tão consolidada, ele vai sim ser um carro que deve se desvalorizar menos do que a média do mercado. Esses 5 custos que eu citei aqui serão custos que você vai ter mensalmente ou anualmente. E são provavelmente os maiores custos que você vai ter na compra e manutenção do seu veículo. Agora, você precisa lembrar em conta também que tem muitos outros custos, como por exemplo, estacionamento, área azul, pedágio de acordo com os trajetos que você faz normalmente, gastos com garagem, gastos com limpeza. Essa lista pode ficar enorme, mas a moral principal desse vídeo é que você pense bem antes de ter um carro. Não fica achando que é só conseguir pagar o valor do carro, ou pior, o valor da parcelinha, que você vai conseguir manter esse carro. Existem muitas outras coisas que você precisa levar em conta. Inclusive, tem isso ainda. A gente fez todos os cálculos aqui considerando o valor à vista do carro, como se você já tivesse o valor inteiro e comprasse à vista. Caso você precise financiar, fazer um consórcio ou qualquer coisa nesse sentido, lembre-se que vai ser um valor ainda maior. Então tem o custo de juros, tem o custo de taxa de administração e por aí vai. Agora, como prometido, eu vou deixar a minha opinião sobre alguns assuntos polêmicos envolvendo a compra de um carro. Mas antes disso, se você está gostando desse vídeo, eu quero que você aperta no botão do joinha aqui embaixo. Deixa o seu like aí, que é uma forma de você retribuir o meu trabalho e também de todo mundo que trabalha aqui nos bastidores da Simpla Invest. Toda semana tem muito conteúdo novo aqui para você nesse canal. Se você gosta desse assunto, aperta aqui no botão de se inscrever para aprender mais sobre finanças e investimentos. Mas, Steve, a gente estava falando agora aqui de comprar um carro. Já que você quer comprar um carro, me fala aí quais são as suas principais dúvidas e eu respondo aqui para a galera entender. Tem muita dúvida sobre qual o valor máximo para pagar em um carro. Essa aí é uma pergunta interessante e que ela não vai ter uma resposta certa. Mas as pessoas vivem me perguntando: existe um valor máximo do percentual do meu patrimônio para gastar com um carro? Ou talvez um percentual do meu salário? Olha, qualquer resposta que eu deixar aqui vai ser uma generalização. Mas se você quiser ter um carro com tranquilidade, com muita tranquilidade, na minha opinião, é 10% no máximo do seu patrimônio, do seu salário com os custos mensais. Ou seja, para considerar o valor total que você vai gastar no seu carro, considera o valor total do seu patrimônio. 10% disso é o valor que você deveria ter num carro. Para considerar os custos mensais, que nós citamos vários deles aqui, considera não gastar mais do que 10% do seu orçamento com esses gastos. Lembra que eu falei no início do vídeo que a maioria dos brasileiros usa isso como segundo principal gasto? Então pode ter certeza que a maioria está gastando mais do que 10% do que ganha. E sobre o valor do patrimônio, você pode pensar assim: pô, Vino, mas se eu for esperar ter 10% só do meu patrimônio num carro, eu nunca vou ter um carro. Eu concordo com você. A maior parte das pessoas não vai ter esse tipo de pensamento. Eu falei o que seria o mundo ideal. Mas, por exemplo, se você precisa ter um carro, seja para o seu trabalho, seja para conforto da sua família, cara, vai ter o seu carro, não se preocupa tanto assim com isso. Entenda que você está sim, talvez dando um passo um pouquinho antes do que deveria, mas tem muita coisa que importa mais do que simplesmente o dinheiro. Cara, mas e se eu alugar ou ficar andando de Uber, compensa mais? Pode ser que sim. Essa questão também de vale a pena comprar, alugar ou andar de Uber é muito pessoal, é muito individual. Primeiro, sobre o aluguel. Ultimamente, quando eu fui pesquisar para alguns amigos ou para seguidores e clientes que me perguntam, eu entendi que o valor não está compensando na maioria dos casos. Porém, eu já vi excelentes contratos sendo feitos, por exemplo, lá na época da pandemia, quando estava um medo de todas as montadoras se iam vender carros ou não, eles começaram a colocar preço de aluguel muito baixo. Então, sempre vai ser uma questão de você analisar esses custos que eu mostrei aqui nesse vídeo e ver se para você faz mais sentido você manter o valor investido e
e simplesmente ficar com o aluguel do carro, ou melhor você comprar e manter ali pagando os seus custos mensais para depois vender esse carro. Então, no geral, não tem valido a pena, mas pode ser que você goste da comodidade de alugar e deixar tudo por conta lá da locadora, ou mesmo você precisa ter um carro, mas não tem dinheiro nem para dar de entrada. Então, nesse caso, a opção que você vai ter vai ser o aluguel. Agora, sobre ter um carro próprio ou andar de Uber, a gente poderia ficar falando aqui mais um tempão, mas esse assunto já foi discutido lá no vídeo que a gente fez quando eu comprei o Torinho. Então, se você quer saber mais sobre isso, é só conferir aqui em cima. Além do mais, vai ser legal para você sentir essa experiência do que foi eu dirigir esse carro pela primeira vez. Então, confere lá no vídeo. Mas então vale mais a pena comprar carro zero ou usado? Essa talvez seja a pergunta dos milhões aí, né? Qual que é a minha opinião? Isso aqui tudo é opinião agora no final desse vídeo, tá? Eu, pessoalmente, não sou adepto de comprar carro zero. Até hoje, eu não comprei os meus carros 0 km. O que eu prefiro? Por que isso? Porque é aquilo que eu falei. O carro zero, só de sair da concessionária, ele já vai perder um valor muito grande. E quando você compra um carro seminovo, pouco rodado, pode ser que você encontre excelentes oportunidades de pagar mais barato. Quando, por exemplo, o vendedor está precisando de dinheiro ou não está conseguindo vender, você vai pagar um carro praticamente igual ao que você compraria na concessionária, novinho, pouco rodado e vai pagar muito mais barato. Além do mais, escolhendo por seminovos, você vai ter ali muitas opções para você escolher, porque além da variação de modelos, você vai ter a variação dos anos também. Eu sei que as pessoas sonham com a sensação de entrar na concessionária, escolher o carro do jeitinho que você quer, sair dirigindo ele com aquele cheirinho de novo, mas isso, comprar carro zero, na minha opinião, é um luxo. E você só deveria se dar a um luxo como esse depois que já tivesse muito dinheiro. Eu poderia comprar carro zero hoje? Poderia, mas eu prefiro pegar modelos superiores pagando o mesmo preço ou até menos. O segredo é você escolher carros pouco rodados, de procedência e de marcas boas, que não vão te trazer problema. Fazer um laudo cautelar antes de realizar a compra para ver se não tem nenhum problema mesmo no carro, para ver se ele nunca foi batido, se ele nunca foi retocado, na minha opinião, é um gasto que vale a pena no caso de comprar seminovo. Se você decidir comprar um carro zero, você vai perder dinheiro, mas eu entendo que também tem a experiência e é mais difícil você ter dor de cabeça. Então, se tiver um patrimônio muito maior do que o valor do carro, pode sim até fazer algum sentido, mas não é essencial. Então, para comprar o carro, é melhor eu financiar, fazer um consórcio ou pagar à vista mesmo? Esse é um tema que seria um vídeo inteiro de 15, 20 minutos só para discutir esse assunto. Então não vou falar sobre isso aqui agora. Se você que está me ouvindo aí se interessa por esse assunto, fala aqui nos comentários que se tiver muito comentário sobre isso, eu faço um novo vídeo para você. É um comprometimento meu com você. O que eu não recomendo de forma alguma é você ficar se endividando e tentando antecipar seus sonhos para tudo que você faz. Eu garanto que vai ser um prazer ainda maior quando você comprar o seu carro no tempo certo, sabendo que pode pagar por ele, tendo feito um planejamento, investindo um pouquinho todos os meses para acumular um valor legal e aí com esse valor você ir lá e pegar o carro na concessionária. E é por isso que você deve aprender a investir para conseguir realizar sonhos como esse. Daqui a alguns dias vai rolar um curso gratuito chamado Meu Primeiro Investimento, onde eu vou te mostrar o passo a passo para você começar, independente de ter muito dinheiro ou não, independente de já ter investido em algo ou não. Para participar desse curso gratuito, é só clicar no link que vai aparecer aqui em cima ou também aqui na descrição. Lembre-se que comprar um carro é uma decisão importante na sua vida financeira, que pode trazer o sucesso ou o fracasso. Assim como na compra de uma casa, o momento da sua vida e suas necessidades atuais vão fazer toda a diferença na sua escolha. Por isso, avalie com calma suas opções, considere seus objetivos financeiros e adapte à sua realidade. A decisão certa que vai te levar a uma experiência positiva e sem estresse, que vai inclusive otimizar a sensação de ter um carro próprio. Agora faça um bem ao próximo, compartilhe esse vídeo com algum amigo, uma pessoa que você gosta, que você sabe que está pensando em trocar ou comprar um carro novo. Lembra de conferir se está inscrito aqui no canal. Mais uma vez, espero que você tenha gostado do conteúdo. Tamo junto e até a próxima.